Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Eu sou o Leandro Leite e vamos falar da vitória do Corinthians diante do São Paulo na Neoquímica Arena. O jogo aconteceu na noite desta terça-feira. Jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Antes, eu peço para os amigos se inscreverem no canal da Rádio Coringão no YouTube, comentarem, dê like e compartilharem o nosso vídeo. Peço também para os amigos seguirem a Rádio Coringão nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, só digitar Rádio Coringão e também acessar o site radiocoringão.com. Bom, o Corinthians venceu a equipe do São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil. Como já era esperado, foi um jogo bem equilibrado, né? No primeiro tempo, o time do Corinthians teve muitas dificuldades em ter a bola, praticamente só marcou, né? Só se defendeu. Teve apenas um chute perigoso, que foi do Renato Augusto, exigindo ali uma ótima defesa do goleiro adversário. O time do São Paulo, por sua vez, até teve mais ali a posse de bola, mas também teve dificuldades, porque o Corinthians se defendeu muito bem, deu poucos espaços. Então o São Paulo ele teve mais a bola, mas também finalizações no gol foi apenas uma, né? A televisão mostrava que o São Paulo teve muito mais finalizações no gol do que o Corinthians, porém no gol, finalização perigosa, apenas uma para cada lado. Tanto é que o Cássio, no primeiro tempo, assim como o goleiro Rafael, praticamente não trabalhou, né? Não trabalharam no jogo. Segundo tempo, o Corinthians voltou melhor, o Luxemburgo tirou o Juan, colocou o Adson, né? O Adson foi um jogador de velocidade, um jogador que dribla muito, e quando você enfrenta uma equipe que se defende muito bem, você precisa de ter jogadores de velocidade e de drible para quebrar, né, a marcação da equipe adversária, e isso aconteceu. O Corinthians fez os dois gols foram do Renato Augusto. O primeiro foi depois ali de um passe do Maicon, né, com o Adson. O Corinthians conseguiu ter mais espaços, o que não aconteceu no segundo tempo. Depois do passe do Maicon para o Renato Augusto, ele acertou uma bela finalização, mandando no cantinho, sem chances para o goleiro adversário, fazendo 1-0 para a equipe do Corinthians. Infelizmente, a vantagem não durou muito tempo, né? Acho que 5 minutos depois o São Paulo conseguiu empatar o jogo. Teve confusão, mas eu não vou falar dessa confusão porque acho que não vale a pena falar de confusão que jogador insignificante faz. Com todo respeito, não vou falar disso não. Já falei, inclusive, no jogo, depois do jogo contra o Universitário, porque foi uma situação, hoje foi uma outra situação. O que eu posso falar dessa confusão toda é que o Luciano desrespeitou o Corinthians, né? No momento que ele chuta a bandeirinha de escanteio, sendo que o bandeirinha tem o símbolo do Corinthians, é um desrespeito. Também achei um desrespeito ele ir lá provocar a torcida, né? Não tem torcedor do rival. Vai comemorar no banco de reservas, né? Enfim, não ia falar, acabei falando da polêmica. Mas bem feito para ele, porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo lá no Morumbi. Aí depois do empate, o jogo em que o Corinthians tinha começado melhor o segundo tempo, com o empate, o jogo voltou a ficar um pouco mais equilibrado, né? Ficou praticamente lá e cá. O Corinthians teve ali algumas outras oportunidades, São Paulo tentando responder os contra-ataques. E aí, aos 35 minutos, o Corinthians, mais uma vez, com o Renato. Esse sim é ídolo. Esse aqui é ídolo, não é esse, né? Isso é ídolo de verdade, amigos. Fez um segundo gol depois do lançamento, acho que se não me engano foi do Murilo. O zagueiro de São Paulo não conseguiu. A jogada começou, né, com o Murilo, enfim. O jogador de São Paulo não conseguiu afastar, né, ali no lançamento, e aí a bola sobrou limpinha para o Renato Augusto, sem marcação dentro da área de bico. Fez o segundo gol para a equipe do Corinthians, decretando a vitória por 2-1. Então, assim, um empate, né, essa vitória por um gol de diferença, ela é uma vantagem mínima, porém muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que o Corinthians, quando joga fora de casa, ele tem muitas dificuldades. Então, assim, se tivesse terminado empatado o jogo em Itaquera,
Não que o Corinthians não teria chance de ir buscar a vitória no Morumbi. Teria, mas eu acho que seria muito mais difícil, né? Você ter que vencer jogando fora de casa. Aí você tendo essa vantagem, claro, você joga por dois resultados, né? Você joga, evidentemente, pela vitória, mas o empate também serve, né? Então o Corinthians, de repente, não que eu acho que o time vai só se defender, mas ele também não vai precisar se expor muito, né? E de repente, se o gol, né, do adversário não sair, o tempo foi passando, a torcida também vai começar a jogar contra, eles vão se expor um pouco mais no jogo, e aí o Corinthians, provavelmente, se Deus quiser, com o Rogers voltando, de repente também até com o Adson aí tendo oportunidade, né, que é um jogador aí de velocidade, o Corinthians poderá, de repente, aproveitar os espaços, né, que São Paulo der no Morumbi para fazer um golzinho e aí matar de vez o confronto. Então, é uma vantagem mínima, porém muito importante num jogo tão equilibrado, né, num confronto tão equilibrado como é contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Então, o Corinthians teve dificuldades no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, venceu e agora joga pelo empate no Morumbi no dia 16 de agosto para chegar novamente à final da Copa do Brasil. Timão volta a campo. Aliás, antes de eu falar sobre o próximo jogo, o bateu o recorde, né? Público, bateu o recorde na Neoquímica Arena. Foram 46.517 torcedores, né? O recorde foi no jogo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil no ano passado. Agora, recorde no jogo contra o São Paulo pela semifinal. Torcida do Corinthians mais uma vez fazendo a sua parte, o que não é nenhuma novidade, né? A torcida, evidentemente, sempre lota a Neoquímica Arena, e claro que é sempre peça importante, é sempre mais um jogador ali para a equipe do Corinthians, né? Bom, o Timão volta a campo no próximo sábado, às 6h30 da tarde, também na Neoquímica Arena, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro diante do Vasco. É outro jogo importante para o Corinthians vencer e tentar aí se distanciar um pouco mais da zona do rebaixamento. Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão, e vai Corinthians!